A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Nós estaremos neste tempo fazendo vídeos e enviando para os irmãos e as irmãs. Não estarei fazendo live no momento, mas estarei fazendo os nossos estudos bíblicos, as nossas orações, gravando áudios, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Mas na telinha vai estar para vocês aí os versículos bíblicos. Amém. Quero ser grata ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Estive passando por um tempo de enfermidade. Estive um pouco impossibilitada de estar aqui, mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado, até aqui tem nos sustentado. Então, sou grata ao Senhor pelas misericórdias e a bondade e a graça imerecida que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Eu quero começar já este vídeo expressando a minha gratidão a Deus por ter me dado a cura, a vitória, aleluia, e dizer que o Senhor é bom e que é Ele quem nos cura, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos transforma, e não podemos pensar diferente. Se Ele fez na vida de muitos, não vai ser na nossa que vai ser diferente. Ele vai realizar a sua boa obra por completo. Eu quero já começar orando pela minha vida e a sua vida e dizer para você que, para que você não venha desistir. Às vezes nós precisamos parar um pouco, mas jamais desistir. Amém? Eu quero dizer para você que a palavra que nós vamos ministrar se encontra no livro de Salmos de número 33, o verso 8, e vamos aprender um pouquinho hoje sobre temor e sobre sabedoria. Não sei se esse vídeo vai ficar extenso, porque nós geralmente fazemos ao vivo, mas hoje eu sinto essa necessidade de fazer um vídeo gravado, amém? Louvado seja Deus. Antes, nós vamos ler o trecho e vamos orar em seguida, amém? Diz assim a palavra de Deus: tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, amém? Então o Senhor está nos convidando, não somente aí você que já serve a Deus, mas toda a terra, todos os moradores do mundo, ou seja, em todas as nações, em todos os povos, que todos venham a temer. Nós vamos falar um pouquinho sobre temer a Deus. O temer a Deus não é ter medo de Deus, amém? É reverência deste nome santo e glorioso e poderoso, amém? Vamos orar. Quero me colocar de joelhos na presença do Senhor. Você que pode, dobre os seus joelhos também, amém? É de joelhos que nós vamos obter a vitória, amém? Através também da nossa obediência. Vamos clamar a este Deus poderoso. Pai querido, Deus amado, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui na tua presença, totalmente rendido e dependente, Pai, de ti mais uma vez. Quero pedir, Senhor, a ti nesta noite, que o Senhor venha de encontro a esta vida, de encontro, Senhor, a esta alma, de encontro a este coração. Ó Pai querido, Deus amado, Espírito Santo, perdoando os nossos pecados, perdoando, Pai, as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, e te pedir, Senhor, nos redime, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Meu Pai, a tua palavra diz que aquele que confessa e abandona, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Perdoai, Senhor, perdoai. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações. Ah, Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que estende a tua mão de poder, a tua mão de graça. O Senhor é aquele que nos perdoa. Somente o Senhor nos perdoa por completo. É somente o Senhor quem coloca dentro do homem e da mulher, dentro do seu espírito, Pai, o temor. Que nessa noite nós possamos ter o temor do Senhor cravado em nossos corações, entendendo que o temor, meu Pai, não é o medo, porque a tua palavra diz que aleluia, Jesus, o amor de Deus lança fora todo medo. Nós queremos ter o temor, nós queremos ter o respeito ao teu nome, nós queremos glorificar este nome poderoso, nós queremos enaltecer, glorificar, exaltar, bendizer o teu nome santo. Obrigado porque o Senhor é santo, obrigado porque o Senhor nos santifica.
Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo seu perdão, que a cada dia é derramado sobre nós. Ah, meu Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, perdoai as nossas falhas e as nossas fraquezas, perdoai os pecados da nossa família, os pecados da nossa nação, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Pai, a Tua palavra diz que se o Senhor olhar para a terra, o Senhor não achará nenhum justo. Não achará nenhum justo sequer na terra. E é por isso que recorremos à tua graça, nós recorremos ao perdão, nós recorremos para que o Senhor venha a ter de misericórdia e coloque dentro de nós o arrependimento. Glorifica o teu nome nesta oportunidade, glorifica o teu nome neste vídeo, na vida deste irmão, na vida desta irmã. Abençoa este canal. Abençoa esta obra, abençoa este ministério, a qual o Senhor tem me dado, Senhor. Passei por dias difíceis, mas eu quero te glorificar, porque a minha vitória veio do Senhor. É o Senhor que entrega a bênção, é o Senhor que outorga a vitória. Então eu sou grata pela cura, pela restauração que o Senhor tem feito na minha vida. E creio que ainda é só o começo de coisas grandes e firmes que o Senhor vai fazer. Continuarei clamando, continuarei bendizendo, continuarei enaltecendo o teu nome. Vai tirando toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que não é teu na nossa vida, no nosso meio. Arranca, Senhor. Remove, Senhor. Faz o teu querer, meu Pai. Faz a tua vontade nesta noite. Meu Pai, não sei que horas as minhas irmãs e os meus irmãos em Cristo Jesus vai ver este vídeo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas que eles tenham um dia, uma tarde, uma noite abençoado e que eles possam desfrutar dessa palavra, aprendendo, Senhor, sobre o temor e a sabedoria de Deus, porque assim, meu Pai, é necessário para viver nesta terra. Jesus viveu debaixo de muito temor. Muitos homens e mulheres de Deus perderam o temor ao longo dos anos, mas eu não quero que seja assim sobre a minha vida, eu não quero que seja assim sobre a vida desta irmã, sobre a vida deste irmão. Então eu te clamo, Pai, para que o Senhor derrame a tua unção, despedaça, ó Senhor, todo o jugo e nos dê a vitória em Cristo Jesus. Meu Pai, eu coloco essa palavra, eu coloco esse estudo, esta oração, este canal, estas vidas, Pai, nas tuas mãos e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito através deste canal, que vidas venham ser libertas, curadas e transformadas e que eles venham entender que precisamos do conhecimento, precisamos da tua palavra. Hoje mesmo eu ali e o Senhor me dizia lá em Jeremias capítulo 15, verso 16, que assim que o profeta Jeremias encontrou a tua palavra, logo ele a comeu, ou seja, ele se alimentou da palavra. E a palavra do Senhor diz que para ele foi maravilhoso poder, aleluia, Jesus, se alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Faz em nós a tua obra por completo, não nos deixa, Senhor. Não desiste de nós, não desiste da nossa família. Tem misericórdia, tem compaixão, ó meu Senhor. É o que eu te peço nesta noite, desde já colocando meu esposo, os meus filhos em tuas mãos, a vida desta irmã, deste irmão, a vida, Senhor, do seu esposo, os seus filhos, o seu trabalho, aquele que está desempregado, abre as portas, Pai, aquele que precisa de uma bênção, Senhor, vem suprir, Senhor, a necessidade, seja ela de ordem física, seja ela de ordem espiritual. Cura este meu irmão, essa minha irmã, se ele se encontra enfermo nesta noite. Às vezes não é no corpo, mas às vezes é na alma. Repreende, meu Pai, todo o mal. Dá vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Se eu deitei, dormi e levantei, foi o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Jesus, liberta essas vidas. Liberta esta casa, liberta, Senhor, este servo, esta serva. Senhor, e traz para perto aqueles que se afastaram, pois o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é aquele que vai em busca das ovelhas perdidas, meu Pai. Eu glorifico tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te dou graças, até mesmo pela luta que às vezes a gente tem passado, pois a tua palavra nos ensina em tudo dai graças, meu Pai, me ajuda a ser forte e corajosa, ajuda esta minha irmã, ajuda este meu irmão a continuar prosseguindo, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar
este será salvo. E que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Joga por terra o impedimento, as barreiras, as muralhas que se levantam diante a vida dos teus servos, aqueles que têm pregado a tua palavra, aqueles que têm levado o evangelho, que ao abrir da nossa boca seja notório o mistério do Evangelho. Que aleluia, louvado seja Deus, o Senhor seja glorificado nesta noite. E a honra é para ti, a glória é para ti, o louvor é só para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz o teu querer, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. O livro de Salmos. Salmos é maravilhoso. Nós estamos estudando ele já tem alguns meses. E eu não estou com pressa. Louvado seja Deus. Eu quero que a gente termine até o Salmo 150, mas entendendo o que a gente está lendo, amém? Porque é necessário a gente entender o que a gente está lendo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 22. Amém? Louvado seja Deus. O tema dessa passagem se chama Louvor ao Deus Criador. Amém? E diz assim a partir do verso 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Verso 4 diz, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Verso 6 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz ainda, verso 7, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Verso 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Verso 12 diz, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Glória a Deus. Verso 13, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Verso 15 diz, e é lindo esse versículo, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Verso 16 diz assim, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. 17 diz, o cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Verso 18 diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, ó glória, sobre os que esperam na sua misericórdia. Verso 19 diz, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. 20 diz assim, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 21 diz, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Verso 22 e último diz, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A palavra do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ela é por um todo, toda gloriosa, toda maravilhosa.
Salmos de número 33 é um louvor ao Deus Criador. Ele diz muitas coisas a respeito de tantas coisas e a gente estuda versículo a versículo para que a gente entenda, versículo a versículo, o que o Senhor tem liberado para a minha vida e para a sua vida. O que Ele deseja que eu e você venhamos a fazer. Porque não, a palavra de Deus ela não serve somente para Deus liberar sobre nós, mas para a gente aplicar em nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então, eu quero ler para vocês o versículo que nós vamos estudar. Você que talvez tenha chegado hoje, talvez não esteja entendendo o porquê que nós estudamos versículo a versículo. É muito bom fazer uma boa leitura de Salmos. É muito bom fazer uma oração mediante ao livro de Salmos. Mas é mais interessante você entender para você saber sobre o que você está orando. Amém? Então, às vezes nós oramos os Salmos. Amém? Às vezes ele é um louvor a Deus, às vezes ele é uma canção para Deus, às vezes é um pedido de socorro. E aqui está glorificando o nome do Senhor. Então a gente já começou esse estudo. O último versículo que nós estudamos foi o verso 7. Hoje nós estudaremos o tema dentro do versículo 8, que é: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Amém? Primeiro versículo que a gente... Primeiro versículo, não. Esse versículo 8, ele me ensina muita coisa. Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas eu não sirvo a Deus, eu não preciso temer a Deus. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é o temor de Deus. O que é o temor? O temor, irmãos, é a reverência. O temor é o respeito pelo nome do Senhor. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas não respeitam o nome de Deus. Mas sabe por que elas não respeitam o nome de Deus? Porque elas não leem a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus não erra. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele certamente colherá. Então, se ele não respeita a Deus, ele vai colher a falta de respeito que ele teve por Deus. Se você não teme a Deus, se você não serve a Deus, não blasfeme contra Deus, não amaldiçoe a Deus, não fale coisas mediante o nome santo e poderoso do Senhor, para que você não sofra as consequências. Quando você está agindo na ignorância, Deus até leva na consideração, mas o pior é aqueles que se afastaram do caminho do Senhor e hoje zomba do nome do Senhor. Quantos hoje escarnecem da palavra do Senhor. Então, esse versículo 8 vem ensinando que não é só eu e você que serve a Deus, mas toda a terra deve temer a Deus. Toda a terra deve ter respeito ao nome do Senhor. E ele diz assim: temam-no todos os moradores do mundo. Temer todos, ele está dizendo assim: ei, vocês que moram na terra, ei, vocês que habitam neste lugar, temam ao Senhor, porque a falta de temor te leva para lugares sombrios. A falta de temer a Deus te leva a buracos e, como a gente sempre fala, um abismo chama o outro. Então, se você não sabe quem é Deus, não mexe com o nome de Deus. Se você não gosta que preguem para você ou que falem de Jesus para você, não caçoem, não zombem. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa a respeito disso, sobre jovens que não temeram o que Deus tinha na vida de um profeta e chamando ele ali de careca. Chamaram Eliseu de careca e expulsando Eliseu daquele lugar. E Eliseu ele vai usar uma palavra a qual de repente sai do meio do meio dos arbustos uma ursa e os devora. Rapazes que zombaram. E sabe quantos rapazes estavam zombando do profeta? 42. Ou seja, se juntaram para zombar. E a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 1, não se assenta, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Bem-aventurado é esse homem que não zomba. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Sabe por quê? Porque aqui diz no verso 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite, de dia e de noite. E aqui diz que vai ser maravilhoso o caminho daquele a qual não anda segundo o mundo anda. Conforme este mundo, que às vezes a gente tem que dizer até que está sombrio, tenebroso, né? A gente não pode sentar com eles para ficar zombando. Eles zombam nas mídias, eles zombam com aqueles que têm pregado o evangelho, eles têm zombado no nome do Senhor e até blasfemado contra o Espírito Santo. Então, se você não entende das coisas de Deus, feche a boquinha, né? Ah, mas será que Deus existe? Peça a Deus para te revelar. Peça a Deus para que você tenha um encontro com Ele, para que você pare de achar que Deus não existe, de que Deus não vai fazer nada. Deus, Ele é justo. Assim como Ele é Deus de amor, Ele é Deus fogo consumidor também. Amém? Então Ele está dizendo que é para todo mundo temer a Deus. Se todo mundo temesse a Deus, eu creio que todo mundo ia para o céu, irmãos. Mas muitos não têm temido a Deus, né? Louvado seja Deus. Então eu quero ler com vocês aqui. Amém? Também o verso 18 do Salmos 33, ele diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ou seja, Deus está olhando aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, aqueles que o honram, aqueles que o glorificam. Não da boca para fora, mas daqueles que verdadeiramente temem a Deus. Deus conhece quem teme. Ó, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado na sua misericórdia? Você tem temido ao Senhor? Você tem o temor do Senhor? Olha o que diz aqui, Salmos de número 31, verso 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que o temem, a qual usaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Então aqui que grande é a bondade do Senhor. E Ele guarda a bondade, sabe para quem? Para aquele que teme a Ele, para aquele que reverencia esse nome. Eu não estou falando de religiosidade, a gente fica, ó Senhor, ó lá, lá, lá. Não, irmãos, não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de você, ao acordar, até você deitar, você olhar para a sua vida e temer a Deus. Não brincar com Deus, não zombar das coisas de Deus. Se você não entende a palavra, não zomba. Se você não conhece, não fale, para que o juízo de Deus não venha sobre a sua vida, amém? Vamos falar aqui também, né, sobre, aleluia, glória a Deus, Salmo 128, Salmo 128, ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Essa passagem bíblica, ela tem um tema muito lindo. Ele fala sobre o temor do Senhor e a felicidade no lar. Quando uma família teme a Deus, há felicidade no lar. Agora, quando uma família não teme a Deus, não há felicidade. Não há felicidade num lar onde as pessoas não servem a Deus. Ah, irmã Vitória, mas tem pessoas que não servem a Deus, mas são felizes. É uma felicidade aparente. Não é uma felicidade verdadeira. Todos nós passamos por conflitos em casa, irmãos. Não vamos negar. Uma hora ou outra sempre tem alguma coisa que o inimigo lança para tentar fazer a família ser destruída. O inimigo, ele luta contra as famílias. Então Deus está falando que o segredo para ter felicidade no lar, na minha vida e na sua vida, na sua casa e na minha casa, é que todos, não é só um não. Porque às vezes um teme, o outro não teme, aí o inimigo age mesmo. Mas aqui diz que o temor do Senhor é a felicidade do lar. Lar é diferente, irmãos. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentando que casa é casa, lar é lar. Lar é onde você quer estar. Casa é só as paredes, irmãos.
Minhas irmãs, eu peço que o Senhor nessa noite faça da minha casa e da sua casa um lar que a presença de Deus habite, um lar onde tenha paz, onde tenha respeito, onde haja união, fidelidade, cumplicidade, compreensão, amor, e que tenha acima de tudo Jesus, e que tenha acima de tudo o temor, a reverência do nome do Senhor. Amém? Ele diz aqui que aquele que teme a Deus, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Ele vai ser feliz e tudo vai correr bem para ele. Por quê? Porque ele teme a Deus. Verso 3 diz que a mulher dele será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, sua mulher não vai ser estéril, sua mulher vai gerar filhos. E outra, os seus filhos vão estar à roda da sua mesa. Os seus filhos vão sentar à mesa e vai ter banquete da graça, banquete da honra de Deus. Porque uma família que teme a Deus, Deus honra, irmãos. Deus honra famílias tementes ao Senhor, você pode ter certeza. Amém? E aqui diz que eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Talvez você seja uma irmã, você fala, irmã Vitória, então para mim não serve? Serve sim, o homem é a criatura de Deus. Eis que você, minha irmã, vai ser abençoada se você temer a Deus. O Senhor, Ele é fiel para honrar cada casa que teme a Ele. Amém? Se a tua casa não teme a Deus, ore para que venha ter o temor do Senhor, para que eles respeitem o nome do Senhor. Amém? Eu estou lembrando aqui da passagem, né? Eu nem anotei essa parte, mas eu estou lembrando de uma passagem onde os filhos de Eli não temiam ao Senhor. Eles faziam o que faziam e não se envergonhavam e não se arrependiam. E o mal sobreveio sobre eles. Então, é necessário que o seu filho tema a Deus. É necessário que o seu esposo teme a Deus. Irmã Vitória, mas eles não temem, o que eu faço? Ore, ore, ore. Porque nem todos nasceram no lar cristão. Nem todos, né, tiveram esse privilégio de nascer, né, em berço cristão. Mas não é por isso que você vai desistir de que sua família tema a Deus. Tem que acreditar, tem que orar, ensinar. Amém? Desde os pequenos. Amém? A palavra do Senhor também ainda diz no verso 5 que a bênção do Senhor vai estar, amém, ali. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Para falar também sobre o temor, é necessário falar também da sabedoria. Por quê? Porque em Provérbios 1, eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 1, verso 7. Amém? Como eu disse para vocês, eu vou falar sobre temor e sabedoria, porque elas andam juntas. Amém? Provérbios 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Verso 8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Amém? Essa palavra vem ensinando que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em outras versões, é o princípio da sabedoria. Todo mundo fala assim, eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Você quer ser tudo isso? Tema a Deus. É o princípio de você se tornar uma pessoa sábia. Então, o temor do Senhor é o princípio. Quer ser uma pessoa sábia? Primeiro fundamento que tem que ter, temor. Amém? Aqui diz que os loucos desprezam a sabedoria. Não despreze a sabedoria. Não despreze a sabedoria que Deus tem para te dar. Você pode pedir. Irmã, não tenho sabedoria. Peça a Deus. Irmã, não tenho temor. Peça a Deus. Irmã, não entendo as coisas de Deus. Peça ao Senhor. A Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Então é necessário você entender que a sabedoria
ela é importante para a nossa vida. E diz aqui assim: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Já viu pessoa que não aceita conselho? Conselho bom. Amém? Estou falando de conselhos bons. Já aconselhou alguém, essa pessoa fala assim: ah, não, mas eu vou fazer. Ah, não, vou fazer desse jeito não. E é um conselho bom, sabe? É um conselho que vem de Deus. A pessoa não quer, não. Ah, irmãos, e olha que eu aconselho muitas pessoas, viu? Dentro da palavra, nunca aconselho fora da palavra. Eu já vi muitas pessoas me dando conselho fora da palavra. Eu não aceito. Se não for dentro da palavra, eu não acato para minha vida, eu não agrego, porque é muito perigoso você ouvir um conselho ruim. Eu ouvi muitos conselhos na minha conversão, e se eu tivesse ouvido, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Porque pessoas que, né, se diziam cristã me aconselharam a fazer. E eu falei, gente, como pode a pessoa dizer que Deus não vai libertar, Deus não vai transformar? Pessoas dentro da própria igreja diziam assim, não, desiste, vai morrer desse jeito, vai ficar desse jeito. E eu fui a única. Eu junto com Deus, né? Porque Jesus, ele nunca desiste do ser humano, né? Jesus é maravilhoso. E eu não desisti. E eu pude ver a glória de Deus. E eu quero continuar vendo a glória de Deus. Eu sei que Deus não terminou a boa obra quando ele começou na minha vida. Ele só começou. Por quê? Porque eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. Se Jesus voltar hoje, amém, aleluia. Não vejo a hora mesmo. Mas eu quero dizer para você, cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Se não vem conselho da palavra, questiona. Questiona. É mais fácil você dobrar o teu joelho, falar com Deus, falar tudo para Ele, expressar tudo que você está sentindo, contar todos os seus problemas para Deus, dobrar teu joelho, entrar na porta do teu quarto, né? Como diz a palavra de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor que te vem em secreto, e o Deus que te vem em secreto, Ele vai te honrar publicamente. Amém? Então, se você tem dúvida de alguma coisa, você ora, pede a Deus uma palavra. Tira esse tempo da manhã, não sei o tempo que você gasta aí no celular. Tira o seu tempo, se você trabalha, vamos supor, à tarde, tira o tempo da manhã. Se você trabalha de manhã, tira um tempinho à tarde, né? Ou à noite. Tira um tempo para você saber a direção de Deus para a sua vida. Aqui, a palavra de Deus no verso 8, em Provérbios 1:8, diz que um pai está dando conselho para o filho. E ele diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai. A instrução de um pai é bom? Às vezes tem pai que está no mundo, dá conselho ruim, não vamos negar. Mas um pai que serve a Deus, ele dá conselhos bons. Um pai que realmente teme a Deus, ele vai dar conselhos dentro da palavra. Filho meu, ouve. Sabe por quê? Porque tem filho que não ouve. Tem filho que você fala e ele não tá nem aí, irmãos. É complicado, não é fácil não. Mas aqui diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai. E um dos mandamentos da Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Quando você ouve o teu pai e tua mãe, e eles estão te dando conselhos bons, acate. Porque é o filho que não honra pai e mãe, o filho que não obedece pai e mãe, o filho que só dá trabalho para a mãe, ele não vai viver muito, irmãos. Infelizmente. É a Bíblia que diz. Deus pode ter misericórdia? Pode. Deus pode vir com a graça salvadora dele? Pode. Mas eu quero dizer para você: ouve o teu pai. Ouve a tua mãe. E por não ouvir, aquele filho, aquela filha se deu mal, né? Ou às vezes a esposa dá conselho pro esposo, o esposo dá conselho para a esposa, e fica esse negócio, ninguém quer ouvir, né? Todo mundo quer andar no seu próprio duro coração. E ali ele diz assim, ó: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Quer dizer, não deixe o ensino, não deixe aquilo que ela te ensinou durante a sua vida se escapar pelos seus dedos. Não deixe a doutrina. E ele diz assim: se você fizer dessa maneira, vai ser como um diadema gracioso em sua cabeça. É como uma coroa, é como uma pedra, um diamante sobre a tua cabeça. E diz ainda que vai ser como um colar no teu pescoço. Vai ser bonito de se ver um filho temente a Deus. Vai ser bonito de se ver um filho que só traz orgulho para a mãe. Ah, irmã Vitória, mas nem todo filho é crente, nem todo filho
A gente pode falar aqui várias coisas. Fica aqui até amanhã falando sobre o tipo de filho, sobre o tipo de mãe, sobre o tipo de pai. Mas o que Deus está falando é que ele deu instruções. E olha, eu vou te dizer, os conselhos desse pai e dessa mãe aqui não é conselho mau, não. Olha o conselho que ele vai dar. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consintas. Se alguém vier para você e falar, ei, vamos ali fazer o que é errado, ei, não vai. Se te atrair, te seduzir com lábia, ai, vem cá que eu vou te dar um negócio se você for lá. Ou vamos fazer um negócio lá. Sabe? Suspeito. Aqui diz assim, não consintas, ou seja, não vai. Ah, vamos fazer um negócio? Não, não vai não. Não vai não. Olha o que ele diz ainda. Ele está dando conselho sobre as pessoas na vida dos filhos. Se disserem, vem conosco, ponhamos emboscada para matar. Olha só que perigo, que terrível. Se alguém disser para você, ei, vamos ali matar alguém. Sangue de Jesus tem poder. Se você for, você vai cair no buraco que mesmo você está arrumando para os outros. Olha o que diz aqui. Vem conosco, porque é lábia. Vem conosco. Ponhamos emboscada para matar. Espreitemos o inocente sem razão. Sabe as pessoas que armam, né? Laços, armam roubos. Aí ele te chama lá. Oh, vamos ali roubar comigo, vamos ali fazer isso aqui. Cuidado. Isso é buraco na certa. E olha o que eles dizem ainda, esse tipo de gente não é seu amigo. Olha o que diz o verso 12. Vamos engoli-los vivos. Ou seja, vamos pegar o que é dele, vamos tomar o que é dele. Eu divido com você. Olha aqui, vocês vão ver. O pai e a mãe tá dando conselho bom aqui. Ó. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Ele tá falando assim, vamos lá devorar eles. Vamos lá comer o que é deles. Vamos lá pegar o que é deles. Vamos lá tirar o que é deles. E está dizendo aqui que é uma pessoa inocente. Espreitar, ou seja, ficar de tocaia. Aqui diz assim, e acharemos toda sorte de bens preciosos. Aí agora é avareza. Vamos lá que eu te dou o que eu roubar. Vamos lá, nós vamos roubar? Você vai junto? Eu divido com você. Você vai ter um monte de bem precioso. Vamos lá roubar uma joia, vamos lá roubar uma casa, um carro, uma moto. Vamos ali roubar aquela empresa. Vamos ali ficar de tocaia. Sai fora. Sai fora. Aqui diz assim no verso 14: lança a tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa. Então ele está dizendo assim, ó, nós vamos roubar tudo, depois que nós tiver essa bolsa na mão, nós vamos dividir. Ele está dizendo assim, vem tentar a sorte com a gente. Sangue de Jesus tem poder, que Deus livre os nossos de entrar nessa cilada. Olha o que diz o verso 15. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles. Desvia o teu pé dos seus caminhos. Ele está dizendo assim, ó meu filho, não vai no mesmo caminho que eles. Desvia o teu pé. O pai está dando conselho bom ou ruim? Bom. E aí ele diz aqui ainda, ó, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Imagina o teu filho envolvido nisso. O sangue de Jesus tem poder. Repreende em nome de Jesus. Imagina um filho teu atrás das grades. Por quê? Porque resolveu andar com esse tipo de gente. Imagina teu filho na delegacia por causa desse tipo de gente. Aí você dá um conselho, o filho não ouve, cadê o filho? Onde ele tá? Nas cadeias. Tá atrás das grades. Quantas mães, com certeza, deu conselho. Filho, sai fora. Filho, isso é cilada. Filho, estão te levando para o abismo. Mas os filhos não querem ouvir, não. Assim é Deus, meus irmãos. Dando conselho, minha filha, não vai por aqui. Meu filho, não vai por ali. Desvia o teu pé do mal. Se te chamar para fazer uma coisa, cuidado. Cuidado. Se for para trabalhar, amém. Se for para trabalhar honestamente e ganhar dinheiro, glória a Deus, aleluia. Ah, é para carpinar, aleluia. Ah, é para ali pintar uma parede, aleluia. Ah, é para ali lavar um carro, aleluia. Ah, é para ali ficar no farol,
dando panfleto. Glória a Deus. É um trabalho digno? É um trabalho honesto? Glória a Deus. Não é vergonha a ninguém. Até catar latinha não é vergonha para ninguém. Melhor do que roubar. Amém? Então a gente tem que dar conselhos para os nossos filhos. Só que tem um problema, essa geração não quer ouvir. Essa geração não quer ouvir. E assim não é diferente na nossa vida. Deus, ele fala e a gente não escuta. Deus fala e a gente não quer saber. Aí vai pagar o preço, depois vai chorar, depois vai pedir misericórdia. E o que a gente tem que fazer? Desviar do mal. Porque o temor, se esse filho temesse a Deus, ele ia falar, epa, isso aqui é cilada, eu tô fora. Quantas vezes, irmãos, a gente vê nos noticiários. Eu ia aí, minha mãe me deu o conselho, eu não fui. Deu errado aquela situação. As pessoas foram lá, foi preso. Quando não ouviram o conselho de pai e mãe, o que aconteceu? Tava ali junto. Dançou junto, né? Para não dizer outra coisa. Então aqui está dizendo aqui a palavra de Deus. Que eles têm, aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler o 19, vou pular o 17 e o 18. Diz assim o 19. São assim os caminhos de todo aquele que usa de avareza. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A avareza é a ganância pelo dinheiro. Pela ganância do dinheiro as pessoas roubam, as pessoas matam. Contrata até pessoa para fazer isso, irmãos. É só Jesus na causa. Mas sabe quem está convidando agora? A sabedoria. A palavra de Deus diz que a sabedoria está clamando, ela está fazendo um convite. Que convite é esse, irmã Vitória? Eu vou dizer para você. Provérbios, ainda no 1, só que o verso 20. O convite da sabedoria. Diz assim: a suprema sabedoria clama lá fora pelas ruas. Levanta a sua voz. Imagina uma mulher, como se fosse uma personificação da sabedoria. Como se fosse uma mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher prudente, uma mulher de Deus. Gritando ali fora. O nome dela é sabedoria. Amém? É para você entender o contexto, amém? Ela está clamando na rua. Ela está clamando nas encruzilhadas. Olha aqui, está dizendo isso, ó. Nas encruzilhadas em que há tumultos, ela clama. À entrada das portas, na cidade, profere as suas palavras. E ela pergunta: até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Ela está dizendo assim: até quando vocês vão ficar desse jeito? Até quando vocês vão andar como pessoas loucas? Até quando vocês vão viver dessa maneira? Vocês estão aborrecendo o conhecimento. E ela pede: acatem a minha repreensão, ou seja, aceita o que eu estou dizendo. Ouve eu, me escuta. Assim é o pai, assim é a mãe. Me escuta, meu filho, me escuta, minha filha. Assim é Deus, me escuta, minha filha. Aceita a repreensão, aceita a correção de Deus. Aceita, é melhor. E ele diz aqui, ó: acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Onde estão as palavras de sabedoria? Na Bíblia. Quer se tornar uma pessoa sábia? Bíblia. Você quer ser uma pessoa entendida das coisas de Deus? Ore buscando sabedoria. Aceita o convite da sabedoria. Deixa a sabedoria entrar na tua vida. Deixa ela mudar a tua vida. Deixa ela mudar a tua casa. Amém? Ainda diz aqui, a palavra de Deus diz, né, irmãs? Louvado seja Deus, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, uma mulher que não tem sabedoria, ela não vai saber o que fazer, como conduzir a sua família. Mas a mulher precisa pedir sabedoria. O homem precisa pedir sabedoria para Deus, porque não é fácil liderar uma família. Não é fácil. Hoje nós vemos muitas famílias com conflitos. Eu também passo na minha casa muitos conflitos também. Dou muitos conselhos. Algumas vezes eles me escutam. Algumas vezes eles não me escutam. E aí choram depois, né? Porque assim é a vida, né? Não ouviu o conselho de mãe e pai, depois chora. Então a Bíblia está dizendo que ela chamou. Olha o 24 que diz: eu vos chamei e vós recusastes. Ou seja, eu chamei vocês para andar comigo, para andar comigo a sabedoria. Mas vocês não quiseram. Eu não quero. Para quê? Né? Então aqui diz que eu vos chamei e vós recusastes. E estendi a minha mão
e não houve quem desse atenção. Ou seja, ela chamou, é como se ela balançasse a mão lá em cima. Ah, quem quer que eu entre na sua casa? Sua sabedoria, ô glória. Ninguém quis. E aqui diz: mas rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. E sabe o que ela diz? Ela não está sendo sarcástica aqui, ela está sendo justa. Olha o que diz aqui, ó. Também da minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Ou seja, vocês não escutou, mas quando vier a dor, eu vou ver vocês. Eu vou ver, vou ficar olhando ali. Por quê? Porque ela quis entrar, a sabedoria quis entrar na vida daquela pessoa, mas ela não quis. Ela clamou nas encruzilhadas, nas esquinas, nas portas da cidade. Ela ficou clamando: acatem a minha repreensão, sejam pessoas sábias, né? E estava falando para os escarnecedores também. E eles não quiseram ouvir. E ela diz assim: vindo o temor como assolação, e vindo sobre vós a perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Aí sabe o que ela vai falar? Que agora elas vão clamar. As pessoas vão clamar. Mas sabe o que ela vai fazer? Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Não aceitaram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. E o que vai acontecer? Vai colher do fruto. Assim que comerão do fruto da sua escolha e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. E ali o verso 32 diz: porque o erro dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porém, o que me der ouvidos, escute nessa noite. Porém, o que me der ouvidos habitará em segurança. Quer viver em segurança? Dá ouvido para a sabedoria. Dá ouvido para a palavra de Deus. Dá ouvido para Deus. E você vai descansar do temor do mal. Ou seja, você vai descansar, você vai estar protegido se você tiver sabedoria. E você vai estar livre do mal, porque você teme a Deus. Então essa palavra ela é gloriosa. Eu quero compartilhar com vocês sobre também que muitas pessoas elas perderam o temor do Senhor, né? Por falta de vigilância, elas acabam deixando as suas almas escapar, né, pelos seus dedos, né? E elas perdem as almas para este mundo vil, este mundo tenebroso, né? A Bíblia diz que toda a terra deve temer a Deus, e a falta de temor te faz até perder a sua salvação. Aleluia. Muitas pessoas querem ser tantas coisas nessa vida. Elas querem ser ricas, cheias de bens, né? Mas de que tudo que ela precisa é somente do temor. Ela precisa somente da fidelidade dela com Deus. Ela precisa somente, né? Louvado seja Deus, amar a Deus. Não precisa de muito. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele vai te abençoar. Se você é fiel a Deus, Ele vai te abençoar. Se você é obediente, Ele vai te abençoar. Ele tem prazer em abençoar. Mas Ele também está cansado de tanta desobediência. Amém? Não vale eu ter fama, não vale eu ter tudo se eu não tenho temor. Ou seja, se eu não tenho temor, eu não tenho nada. Amém? Aqui eu coloquei também assim, que a gente pode até chegar a ter prosperidade. Deus, Ele quer prosperar o seu povo. Amém? Mas com honestidade. Amém? Aqui, quando a gente lê o conselho do pai para o filho, ele falou sobre pessoas que roubam, né? Pessoas que fazem o mal, ali matam por dinheiro, rouba para sempre ter mais e mais e mais. Eu e você não precisa disso. A gente só precisa ser pessoas sábias, tementes a Deus. Amém? Tudo vai ficar. Tudo vai ficar nessa terra. Não vamos levar nada, 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 nada. Hoje você tem uma bela casa, hoje você tem um móvel novo, hoje você tem um melhor sapato, ou talvez não, independente, nós não estamos aqui por aparência, nós estamos aqui, né,
para servir a Deus, mas, louvado seja Deus, nós não vai levar nada. Nada, nada, nem a roupa do corpo. Hoje o que as pessoas matam e roubam para ter, não vai valer nada. No fim da nossa vida não vai valer mais nada. Eu quero ler para vocês Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, onde diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se deve lhe tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, ele está falando aqui, ó, aleluia, que Deus, tudo que ele faz vai durar eternamente. Ele está dizendo que nada vai se acrescentar e nada vai se tirado. E isso Deus faz para que a gente tema a ele. Aleluia, glória a Deus. Aqui, o outro é o 12:13. Eclesiastes 12:13. 12:13. Aqui diz: Tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Ali diz o verso 14: Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Então, louvado seja Deus, a gente vê que no fim de tudo, ele está falando: tema a Deus, guarda os mandamentos, porque isso é um dever. Isso é um dever. Aleluia, glória a Deus. Eu queria achar o versículo, eu vou tentar achar aqui e vou mandar para vocês. Achei aqui, ó, Eclesiastes 5:15. Diz assim: Como saiu do ventre de sua mãe, assim o tornará. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Amém? Então ele está falando assim que a gente saiu nu do ventre da nossa mãe, né? E assim a gente vai tornar. Lembra de Jó? Jó disse: Eu vim nu, nu eu vou voltar para lá. Então, para que as pessoas brigam? Para que as pessoas precisam ter inveja, cobiçar o que é dos outros? Vamos guardar os mandamentos, né, irmãos? Vamos trabalhar, né? A Bíblia diz que vai viver do suor vai comer do suor do teu trabalho, né? Você vai trabalhar e você vai conquistar. As pessoas que ganham fácil, perdem fácil, né? As pessoas falam que a mesma mão que o inimigo dá, é a mesma mão que ele toma, né? Então é melhor ter o pouco com honestidade do que ter o muito com muita contenda, né? E poder perder até mesmo a sua salvação. Eu quero ler Provérbios 2, do 1 ao 22. Provérbios, capítulo 2, verso 1 ao 22. Aqui diz assim, ó: benefícios morais da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, ou seja, levantar a sua voz. Deus me dá sabedoria. Deus, eu preciso da sabedoria. Alçar é levantar a sua voz, erguer a sua voz, amém? Diz assim o verso 4: Se como a prata a buscares, não está dizendo para você buscar prata, presta atenção, está dizendo para você buscar, amém? Entendimento, inteligência, sabedoria. É como se você, assim, tem gente que trabalha muito para conquistar muita coisa. E ele está dizendo assim, do mesmo ímpeto que você tem para alcançar os seus objetivos, tem a mesma sede para clamar a Deus por entendimento, por sabedoria, conhecimento, né? Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor. Ou seja, é tudo um pacote. É como se hoje eu pudesse chegar diante do Senhor e falar assim: ó Senhor, eu preciso de sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência, mas nada para minha fama ou para minha glória, ou para dizer: olha, eu sou mais inteligente que todo mundo, olha, eu sou mais sábio que todo mundo. Não. Se você buscar isso, você vai entender o que é o temor do Senhor.
Quando você examinar as Escrituras, você vai aprender que você deve temer a Deus, porque Ele é Deus de amor, mas é um Deus de fogo consumidor também. Então ele está falando assim no 5: então o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria da sua boca, é que sai da sua boca, é que sai o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. É ele quem guarda o caminho da justiça, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, e todas as boas veredas. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guardará, e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Ele está dizendo assim, que tudo isso que você está pedindo agora, entendimento, sabedoria, discernimento, né, o temor, vai fazer bem para você, vai te afastar do caminho mau. E outra, ele diz assim, que é terrível aquele que deixa o caminho de Deus, ou seja, o caminho da retidão, para andar por caminhos tenebrosos, caminhos de trevas. Aqui diz aqui o 14, que se alegram em fazer o mal, e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, e que se desviam nos seus caminhos. E ainda diz aqui, se você tiver, né, aleluia, glória a Deus, tudo isso que ele está falando aqui, o temor, a sabedoria, né, o entendimento, a inteligência, o bom senso, vai te proteger até da mulher estranha, daquela que fala, né, palavras que massageiam o teu ego, né, mulheres estranhas, né, mulheres que não é a sua. Então ele está falando aqui, ó, para te afastar da mulher estranha. A sabedoria vai te afastar de uma mulher estranha, que não seja sua esposa. Não, eu sou casado, estou fora. Você que é mulher casada, fala, eu estou fora. Ah, mas ai, que bonitinha. Não, que bonitinha. Sai fora. Não dá nem corda. Então ele está falando assim que se você tiver sabedoria, inteligência e bom senso, você vai fugir. Porque aqui diz assim, que ela até lisonjeia com as palavras. E aqui diz assim, que essa mulher estranha, ela deixa o companheiro da mocidade e se esquece da aliança com seu Deus. Então, às vezes, não é na vida do homem, às vezes é na vida da mulher. O homem vem com aquela conversa fiada, a mulher vai lá, cai, e ela larga o caminho de Deus, né? Esquece a aliança que ela fez com Deus, da fidelidade, né? E deixa o companheiro, deixa o marido. Então, aqui está falando que a casa dessa mulher que faz isso é uma casa inclinada para a morte. E o caminho é como se o caminho para as pessoas que vai morrer, né? Os defuntos. E aqui diz assim, todos os que se dirigem a ela não voltarão. Ou seja, se você cair na lábia dela, tá perdido. Só Deus para te tirar. E aqui diz, ó, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não encontrarão os caminhos da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Ou seja, se você tiver inteligência e sabedoria, você foge desse tipo de mulher, desse tipo de homem, né? E aqui diz, louvado seja Deus, que a sabedoria vai te livrar, né, desse tipo de gente. E ele diz assim que você tendo sabedoria, você vai andar no caminho dos bons, daqueles que fazem coisa reta, justa, né? E vai te conservar no caminho de pessoa justa. E ele diz assim, porque os retos habitarão na terra. Desculpa, os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Ou seja, melhor é a sabedoria, melhor é a inteligência, melhor é o bom senso, melhor é fugir do mal, ter temor de Deus, ser fiel ao teu marido, ser fiel à tua esposa, aleluia, né? Porque é necessário a gente entender que Deus, ele nos ama. Caso alguém tenha caído na cilada da mulher, da língua sedutora, do homem, da língua sedutora, caiu na lábia, foge, sai fora, abandona o pecado. Maior é Deus. Maior é Deus. Foge, quanto é tempo, para você não se prejudicar, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus.
Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E dentre outras pessoas não vai entrar no reino de Deus dessa maneira, desse jeito. Amém? O que pode fazer você perder o temor? Rebeldia. Você não quer ouvir mais. Você vai só se afundando. A imaturidade também, né? Mas não que seja desculpa. Ai, Senhor, eu era imatura, eu caí. Senhor, eu fui imatura, eu caí, mas eu quero me arrepender. Eu quero sair dessa situação. Eu quero voltar a ter o temor do Senhor. Outra coisa, fraqueza espiritual. Falta de oração. Falta de busca. Falta de se enraizar no Senhor. Falta de buscar a santificação. Te faz perder o temor. Aqui também a ignorância. Ah, não tem nada a ver. Ah, o que tem? Né? Não é assim que a gente ouve? E também quando a gente perde a fiação com Deus. Porque quando a gente tem a fiação com Deus, o Espírito Santo tá ali, ó. Ei, meu filho, isso é pecado. Ei, meu filho, isso é pecado, isso aqui é errado. Ei, assim, né? Então, tudo isso pode fazer perder, né, o temor do Senhor. Outra coisa que pode te fazer perder o temor do Senhor é a falta de arrependimento. Pecou, não se arrepende. Pecou, não se envergonha, né? Você faz o quê? Só o mal para você mesmo, né? A nossa geração, ela tem perdido o temor. Algumas nem nunca tiveram, né? Mas muitas, né, perderam o temor. E sabe o que o temor, a falta do temor gera? A destruição. Aqui diz assim, né, o que eu escrevi aqui, que é para os crentes o temor inclui, né, a compreensão do que Deus odeia. Como você sabe que você vai agradar a Deus fazendo o que Ele gosta? E como é que eu sei o que Ele não gosta? Eu preciso ler na Bíblia. O que Ele não gosta? O que Ele não concorda? Porque não é o que eu penso ou o que eu acho, é o que Deus, né, pensa, o que Ele acha. Não é o que eu quero, é o que Ele pensa. Senhor, isso aqui, o que o Senhor acha disso aqui? Então, os crentes, né, quem é cristão verdadeiro, né, ele sabe que Deus odeia o pecado. Então, quando um servo, uma serva de Deus não vigia, ele cai no pecado, ele fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Aí ele já se envergonha. Aí o Espírito Santo fica constrangendo ele até ele dobrar o joelho e se arrepender. E as pessoas, às vezes, porque ela pecou, ela não volta para Deus. Senhor, eu errei, Senhor, misericórdia. Não. Ai, Deus não vai me perdoar. Deixa assim mesmo, fazer o quê? Não, não é assim. Amém? E a Bíblia diz que ele vai julgar a terra. Então, tudo que eu, Vitória, faço, tudo que você faz, né? Tudo vai ser trazido à luz. Então, é necessário o arrependimento diário, várias vezes ao seu dia, porque o inimigo ele lança coisas contra a nossa vida. E a gente precisa repreender, precisa fugir da aparência do mal. E como Deus é santo, a gente deve respeitar ele. Amém? Ter reverência. Quem teme a Deus reconhece a soberania que deve, a soberania dele, né? Reconhece o seu poder, que ele é soberano. E a gente tem que se humilhar mesmo, irmãos, na presença de Deus. Se você pecou, se humilha. Senhor, eu errei. Me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Senhor, me liberta. E aqui eu coloquei assim também, que a gente deve agradar a Deus. Fazer o que agrada a Deus. Amém? Com reverência, né? E honra. Deus deve ser honrado. Deus deve ser honrado pelas nossas vidas. Quando a pessoa perde o temor, ela chega até zombar, né? Ela não se preocupa, né, em fazer o bem, ela não quer nem saber, ela faz o mal e ela não pensa nas consequências. Mas Deus castiga o pecado, né? Quem teme a Deus, ela evita o castigo, então ela foge da aparência do mal. Amém? Mas Deus também, ele perdoa quem se arrepende. Amém? Deus perdoa. E ele se volta para aquela pessoa. Quando a gente se arrepende do pecado, ele tem prazer em nos perdoar. Porque ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que a gente pode falhar. Ele sabe que a gente pode cair. Então você que está de pé, vigie para que não caia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E se caiu, clame ao Senhor, se humilhe diante da presença dele. Salmos de número 111, verso 10, vai falar um pouquinho sobre o temor do Senhor. Aqui diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja,
O temor do Senhor inclui também obedecer aos mandamentos. A gente acabou de ouvir o pai e a mãe dando conselho de não roubar, de não ir com aqueles que roubam. A Bíblia diz: não roubarás, não matarás. E aquele filho estava ouvindo conselhos de não ir com pessoas que matam, que roubam, né, que quer ali fazer o mal para as pessoas. São conselhos vindo da parte de Deus. Amém? Salmos de número 2, verso 11. 2:11. Diz assim: aleluia, glória a Deus. Esse aqui é sobre a ira de Deus, né? Eu vou ler o 11, na verdade. Eu falei o 12, mas é o 11. Salmos 2:11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Tremor. Aqui é para tremer também, viu? Irmã, mas você falou que temor não é medo, mas aqui tá falando de tremor. Imagina você brincar com o nome de Deus, misericórdia. Tem que tremer diante desse Deus. Tem que temer e tremer. Irmã, mas você falou que não é medo. Irmãs, presta atenção. Deus, ele se ira. Então a gente tem que ter temor e tremor. Pensar, meu Deus, Deus pode fazer isso comigo. É melhor não fazer, não. Quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não sabe do que Deus é capaz. Tanto diante a sua graça, quanto a sua ira. Então é melhor tremer e temer este Deus. Amém? Eu marquei algumas outras passagens. Amém? Glória a Deus. Mas eu acho que vai ficar muito extenso. Eu vou pular, né? Para essa parte aqui. Pessoas na Bíblia que perderam o temor. Amém? Ou que não têm o temor. Amém? Aquelas pessoas que estão lá no mundo. Glória a Deus. Então eu quero falar com vocês a respeito daquelas pessoas que estão lá. Amém? Alguns deles, eles até conhecem a palavra de Deus. Alguns, um dia já esteve na presença do Senhor. Já foram servos, pastores, diáconos, evangelistas, né, presbíteros, missionários, né, pessoas que pregavam a palavra de Deus e eles, por uma falta de vigilância, né, pela fraqueza espiritual, por todas essas coisas, né, pecou, não se arrependeu, porque não tem ninguém na terra que não peque. Eu estou aqui para dizer, olha, nós somos todos santos, não erramos, não pecamos, não falhamos. Eu mesmo já errei muito. Me arrependo tanto de ter feito escolhas erradas no passado. Eu já, às vezes até hoje eu ainda pago ainda algumas coisas devido à minha desobediência. Mas eu ainda estava no tempo da ignorância. Algumas coisas eu não conhecia. Então o Senhor veio trazendo clareza à medida que a gente lê, que a gente vai para a igreja, por isso que é importante ir para a igreja, porque é na igreja que o pastor ministra sobre as nossas vidas, é ali naquele momento que ele fala sobre o pecado, é ali que ele fala o que é pecado. Não estou dizendo que você tem que ir para a igreja ser uma pessoa religiosa, não, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E outra, você não pode amar o mundo, as coisas que no mundo lá tem. Hoje a gente vê os jovens totalmente se voltando para o mundo. E jovens que estão na presença de Deus, mas eles querem voltar para o mundo. Outro dia eu assisti um vídeo muito forte, uma missionária, eu acho que estava ministrando uma palavra de Deus, e ela chama um jovem, ela pergunta, você tem o Espírito Santo? E ele responde que sim, ela fala, olha, Deus fala que você está lutando para ficar de pé, que você está com vontade de voltar para o mundo, não é, meu filho? E ele fala, é verdade. E você vê a agonia na vida daquele jovem. E ela começa a falar, mas tem umas horas também que você é marrento, que você ainda quer dar uma de malandro, que você ainda quer dar uma de... E não é dessa maneira. E ela começa a falar o profundo e oculto ali na vida dele, revelar que ele não teve amor de pai, não teve amor de mãe. Mas que Deus, ele ama tanto aquele jovem, ele quer fortalecer aquele jovem. E você sofre, você sente o sofrimento do jovem que está na presença de Deus, mas que o inimigo está lutando. Então, se você está na presença de Deus, não olha para trás. Não queira o que tem lá. A mulher de Ló, quando a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, a palavra de Deus diz o quê? Que ela olhou para trás. O anjo foi bem específico, não olha para trás. E ela virou uma estátua de sal e não volta para onde Deus já te tirou, para onde você orou para Deus te tirar.
Então fica firme, se fortalece. Se o problema é fraqueza espiritual, se fortalece em Deus. Começa a levantar propósito com Deus. Começa a voltar a jejuar, começar a meditar na palavra de Deus. Então muitos abandonam a fé. Outros não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Outros até já ouviu dizer, mas a mente cauterizada não permite a pessoa abrir o coração. E aqui elas estão na presença de Deus e às vezes elas vão para outra religião, onde já conheceu na igreja que o único caminho é o Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas saem da presença de Deus por fraqueza, por falta de arrependimento, ali se enfraquecem, não permanecem, não se enraizam na presença de Deus. E elas vão para o mundo, vão para outras religiões. Vão para outras religiões achando que ali vão ter resposta. E aqui, glória a Deus, louvado seja Deus. São religiões opostas, né? Religiões opostas ao que Deus declarou e determinou, né, para os seus filhos. Aquela pessoa, ela não quer seguir os ensinamentos. Ela não quer aceitar a doutrina de Deus. Não estou falando de doutrina de homens. Não quer aceitar a maneira como Deus quer ensiná-la. Não quer aceitar como Deus deve instruir. Eu sou dono da minha vida, vou fazer o que eu quiser. A pessoa que, né, não quer, não aceita. Então, essa pessoa, ela vai relutando com Deus, né? E ali ela diz assim, mas eu não consigo me encaixar nos padrões da Bíblia. Eu preciso me encaixar na onde eu me sinto bem, onde eu, né, vou estar confortável, onde ninguém vai, né, pegar no meu pé. Eu vou estar numa igreja, às vezes até uma igreja que pode tudo. E você tem que prestar atenção. Será que essa igreja que você está verdadeiramente está pregando a palavra de Deus? Está pregando arrependimento ou só está pregando sobre vida financeira? Deus tem a vida financeira para nos abençoar? Tem. Mediante a tua fidelidade com Deus. Ele repreende o devorador e te abençoa. O fruto da tua terra, ele é fértil, né? A sua terra é fértil quando você é fiel a Deus. Mas, quando você vai para uma igreja onde só prega dinheiro, 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 tem alguma coisa errada. Cadê a palavra de arrependimento? Muitas igrejas nem estão pregando que Jesus está voltando. Então, ela diz que não se encaixa, mas na verdade ela precisa aceitar a maneira de Deus. Ela precisa aceitar como Deus quer. E isso é uma atitude pessoal. Vai de pessoa para pessoa, né? Ela até tem o livre-arbítrio, mas o problema dela é que ela escolhe sair da presença de Deus. E aí é que o inimigo vai ali e cerca a vida da pessoa e aprisiona aquela pessoa no mundo, né? Então, nós que precisamos nos adequar à palavra. Ela não precisa ser ajustada. Ela não precisa, louvado seja Deus, ser aquilo que a gente quer. Não. Muitas vezes você vai ser confrontado pela palavra. Quem estuda a palavra sabe disso. Quem medita na palavra todo dia sabe disso. Porque todo dia ela vai ter uma palavra lá. Vai falar, te conserta, se arrepende. Ei, seja mais santo. Ei, santifica mais. Seja mais justo. Sai do caminho tortuoso. Né? Talvez você hoje se encontre afastado dos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Talvez você esteja em caminhos tortos. Eu já estive em caminhos tortos. Quem dera eu poder ter escolhido. Quem dera eu poder ter conhecido direito. Porque eu ia para a igreja, mas não sabia servir a Deus. Cresci no evangelho, cresci na igreja, mas não sabia servir a Deus. Ao mesmo tempo que eu estava na igreja, eu ouvia a música do mundo. Então, assim, eu não tinha compromisso com Deus. E hoje, cada dia mais eu preciso ter compromisso com Deus. Eu me converti depois dos meus 20 e poucos anos de idade, quando eu voltei para Jesus, depois de ter batido a cabeça, né? No mundo, vamos dizer assim. De ter vivido sob influência, né, do mal. Então, um dia eu tive nas trevas, mas hoje eu estou na luz. Eu preciso permanecer na luz. Até eu que estou de pé, eu preciso vigiar para que eu não caia. Então, caso você tenha se pego aí
no mundo, você está aí olhando, observando a tua vida, analisando a tua vida, porque eu não estou aqui para te julgar nem para te condenar. Estou aqui para te levar a palavra de salvação. Eu já tive no mundo. Eu vou dizer uma coisa, me arrependo. Nossa, misericórdia. Se eu pudesse, eu tinha escolhido tanta coisa não ter feito. Até hoje, às vezes, ainda sofro um pouco por causa disso. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque a Bíblia diz que o que eu semear na carne, eu vou colher corrupção. O que eu semear no espírito, eu vou colher para a vida eterna. Então, para de semear na carne. Para de dar lugar para a carne. Dá lugar para o Espírito Santo. Deixa Deus agir na sua vida, né? Amém? Então, o que eu e você precisa? A gente precisa se adequar à palavra. E o que é a palavra para a gente? Ela é uma luz. Ela ilumina o nosso caminho. A Bíblia diz lá em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Você precisa sair das trevas. Você precisa sair dessa vida de engano, dessa vida de erro, né? Se arrepender. E uma vitória, mas amanhã e se eu errar? Às vezes eu falo com os meus filhos falam, mãe, não vou pedir perdão de novo não, vou fazer de novo amanhã. Eu falo, mas você não pode ficar pensando assim, você tem que pedir perdão. Pedir para Deus trazer arrependimento no teu coração. Amém? Então quem está em Cristo, ele não está em trevas. Mas quem não é Cristo está em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a palavra do Senhor vai dizer, né? Louvado seja Deus, em João 12, 44 ao 46. Eu vim como luz para o mundo. Desculpa que eu não dei a referência da outra palavra, é João 8, 12. Que é aquele que anda, né, na luz, não anda em trevas. Louvado seja Deus. Então, agora nesse outro evangelho de João, 12, 44 ao 46, diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Você acha que Deus quer que você permaneça na treva? Ele quer salvar a tua alma, Ele quer trazer luz para a tua casa. Ele quer trazer a luz de Cristo. Ele me tirou lá das trevas e me trouxe para a sua gloriosa, maravilhosa luz. Então é necessário a cada dia o arrependimento, é necessário a cada dia você vir para a luz. É necessário. Na epístola de João, primeira epístola de João, aquela lá perto do Apocalipse, 2, 9 ao 17, ela fala muito sobre muitas palavras, amém? Eu vou só dar um ênfase aqui para mim ler o texto com vocês, porque eu anotei e eu tenho que ir lá para o fim da Bíblia, que eu estou aqui com algumas coisas que eu anotei, outras coisas eu não anotei, Deus, né, falou. Então é 1 João 2, do 9 ao 7. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para aonde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Verso 12 diz, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, está dizendo que é o nome de Jesus aqui, amém? Ó. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Verso 14 diz, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele repete de novo essa mesma frase. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ele está dizendo que, no fim de tudo isso, ele já sabia que muitos jovens já tinham vencido o pecado. Já tinham conseguido vencer o maligno. Tem gente que fala, mas eu sou jovem, eu não vou conseguir vencer o inimigo. A Bíblia diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer vencer o maligno? Submeta-se a Deus. O que é submeter-se a Deus? Disposição para obedecer. Mas eu não consigo obedecer. Então começa a botar disposição para buscar
a obediência no Senhor. É fácil? Não. Verso 15 diz: o amor pelo mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo para você que é jovem, para você que é homem casado, uma mulher que é casada, você que é solteiro ou solteiro, ei, não ama o mundo. Não deixe que seus filhos amem o mundo. Diga, não amem o mundo, porque o mundo só tem concupiscência na carne, concupiscência dos olhos, tem a soberba da vida. Isso não é do Pai, isso tudo pertence ao mundo. E aqui diz que o mundo passa, a concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, você quer ter salvação? Faz a vontade de Deus. Amém? Então, se você se afastou, perdeu o temor, mas nessa noite você ouviu essa palavra, volte-se para Deus, porque Ele te chama. Ele te ama, Ele quer devolver o temor na sua vida. Amém? Em Salmos 86, verso 11. Glória a Deus. A gente sempre aprende, né? 86, verso 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ele está pedindo: Deus, me ensina o teu caminho. Me ensina a andar na verdade. Anela o meu coração ao teu, ou seja, como se fosse uma aliança. O teu coração com o dele com o teu. E ele pede: une o meu coração ao temor do teu nome. Todo ser humano precisa aprender a temer a Deus. Muitas pessoas não aprenderam a temer a Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite você se volte para o Senhor. Eu quero fazer um pedido para você. Repete essas palavras. Nós vamos orar o Salmos 86, 11. Fala assim comigo, repete. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém? Louvado seja Deus. E é isso que eu quero te dizer. A palavra de Deus, ele pede, né, que quando o Senhor fizer isso na vida dele, que o Senhor ensinar o caminho para ele, né, e ensinar ele a andar na verdade, e que Deus uniu o coração dele, né, para que ele volte a temer o nome de Deus, ou começar até mesmo a temer o nome do Senhor. Ele diz que vai louvar a Deus. Ele diz: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, é o verso 12, e glorificarei o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma da sepultura, ou seja, o temor te livra até da morte. Volta-te para mim. Ele está pedindo: Deus, se volta para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Às vezes você está afastado, mas sua mãe é crente, seu pai é crente. Ele está dizendo: salva o filho da tua serva. Ou seja, quantos filhos de servo e servo de Deus estão afastados do caminho do Senhor? O pai está lá: filho, volta para Jesus. Filho, não, quando eu sair desse negócio aqui, quando acabar essa vibe, né? Eu volto para Jesus. Deixa eu aproveitar um pouquinho, eu sou novo. Você também já foi nova, mãe. Né? Não é assim que ele faz? Mas a palavra de Deus diz que ele pede para que o Senhor volte para ele. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus fala para ele se voltar. Primeiro ele precisa se voltar para Deus. Eu vou ler para vocês Zacarias e nós vamos finalizar. Zacarias 1:3 diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4 ainda diz: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras, das suas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então, o que aconteceu? Aqui Deus estava irado com o povo, mas o profeta Zacarias estava sendo usado para fazer um chamado ao arrependimento.
E ele disse: olha, então Deus fala que se eles se voltarem para Deus, Deus vai se voltar para eles. Ele disse que desde o tempo antigo já era anunciado aos pais para que eles se convertessem, mas sabe o que aqui diz? Que eles não ouviram, nem escutaram. E quem você vai ser hoje? Aqueles que vão escutar ou aqueles que vão desprezar e vão continuar zombando? O chamado arrependimento foi feito. Que nessa noite você se volte para o Senhor, amém? Quero fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra gloriosa, a qual o Senhor nos deu nessa noite, a qual o Senhor vem nos encorajando e nos convidando a se arrepender dos nossos pecados. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu quero colocar minha vida diante do teu altar, porque também sou falha, tanto quanto, Pai, preciso cada dia mais me arrepender, cada dia me consertar, cada dia buscar a tua face. Tua palavra diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Tua palavra diz que se a gente buscar de todo o nosso coração, e o nosso coração estiver realmente arrependido, a gente vai clamar ao Senhor e o Senhor vai nos perdoar, porque o Senhor é um Deus justo. Aquele que está arrependido, o Senhor perdoa, mas que haja verdadeiramente um arrependimento sobre essa vida, Senhor, sobre esta casa, sobre a nossa nação, Senhor. A nossa família precisa se arrepender, a humanidade precisa se arrepender. E o que eu clamo a Ti, Senhor, é misericórdia. Perdoai os nossos pecados, purificar de todo o nosso pecado. Jesus veio para nos perdoar, mas é necessário também a gente se arrepender e confessar. A tua palavra diz: aquele que confessa e abandona, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Então nos perdoa, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha nos redimir de todo o nosso pecado. Fala a cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor vai libertar muitas vidas através da tua palavra, através do poder de Deus. Que o Senhor venha continuar usando a minha vida pela sua misericórdia e que o Senhor abençoe este vídeo para que ele possa ser enviado, Senhor. Tira todo impedimento e barreira. E envie esse vídeo, meu Pai, para as pessoas que precisam se voltar para o Senhor. Aquelas que perderam o temor, aquelas que precisam ser renovadas pela tua palavra. Porque é um chamado ao temor, ao arrependimento e buscar a sabedoria. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a te servir. Que não sejamos pessoas que somente frequentam igrejas, mas pessoas que tenham verdadeiramente a raiz diante da tua presença, para que a gente possa dar muitos frutos em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Entrega esse estudo, essa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha fazer frutificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. E volte-se para o Senhor. Se você deseja voltar para Jesus nessa noite, coloca aqui: eu ouvi a palavra e eu quero voltar para Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus.